Olá! Quando a gente pensa em deserto, logo vem à cabeça aquelas paisagens de filme, né? Longe, bem longe daqui. Mas o que exatamente cria essas áreas gigantes e super áridas? E a pergunta que realmente importa: será que um processo desses poderia estar acontecendo mais perto do que a gente imagina? Hoje, a gente vai fundo em como os desertos nascem para tentar responder uma pergunta importantíssima sobre o Brasil. E tá aí a questão central que vai guiar toda a nossa conversa. A resposta, eu já adianto, é bem mais complexa e, olha, mais interessante do que um simples sim ou não. Para a gente desvendar isso, primeiro a gente precisa entender qual é a receita da natureza para criar um deserto de verdade. Ok, vamos mergulhar nisso. Para saber se o Brasil pode vir a ter um deserto, a gente tem que entender primeiro as forças naturais, aquelas forças gigantescas e bem lentas que esculpem os desertos que já existem no nosso planeta. A primeira grande força vem, olha só, lá de cima do céu. Em algumas partes do planeta, o ar quente e bem seco desce sem parar em direção ao solo. Esse movimento, que faz parte de um sistema chamado célula de Hadley, age como se fosse um secador de cabelo gigante ligado o tempo todo. Ele simplesmente impede a formação de nuvens e, claro, de chuva. E qual o resultado disso? Bom, os maiores desertos quentes da Terra. O Saara, o Atacama, o deserto da Arábia, todos eles são, em grande parte, filhos dessa força atmosférica que não dá trégua. A segunda força vem do mar. Onde tem correntes oceânicas muito geladas passando perto da costa, elas acabam esfriando o ar que está logo acima delas. E aí a física não perdoa. Ar frio não consegue segurar a umidade. O resultado? O ar fica seco, mesmo estando do ladinho de um oceano inteiro. É exatamente assim que nascem os desertos costeiros. O Atacama, lá no Chile, que é influenciado pela corrente de Humboldt, super fria, e o deserto do Namibe, na África, pela corrente de Benguela, são exemplos perfeitos disso. A terceira força é geológica. Cadeias de montanhas enormes funcionam como muros gigantescos. Elas bloqueiam a passagem do ar úmido que vem do oceano. A chuva cai toda de um lado só, e o ar que consegue passar para o outro lado chega completamente seco. É o famoso efeito sombra de chuva. O exemplo clássico disso é o deserto de Gobi na Ásia. Ele é um deserto frio. E sabe por quê? Porque a muralha intransponível do Himalaia simplesmente não deixa nenhuma umidade do oceano chegar até lá. Nenhuma. Então, com essas três forças na cabeça, vamos fazer um tour rapidinho pelos campeões da aridez no mundo, só para a gente fixar bem o que é um deserto de verdade, um deserto natural. Então temos o Saara, aquele gigante africano, basicamente um produto do ar que desce. O Atacama, considerado o lugar mais seco do planeta, uma combinação de corrente fria com a barreira dos Andes. E o Gobi, um deserto frio criado pela sombra do Himalaia. Cada um deles tem sua própria receita de formação, todas elas naturais. Certo. Até agora a gente falou de processos naturais, coisas que levam milhares e milhares de anos para acontecer. Mas a ameaça real que ronda o Brasil não tem nada a ver com isso. Ela vem de outro lugar, e inclusive tem outro nome. E o nome é desertificação. É muito importante prestar atenção nesta definição. É a degradação da terra em áreas que já são secas, mas causada por atividades humanas. A palavra-chave aqui é humana. Não é a natureza, é uma ação provocada por nós. Agora, o ponto principal aqui é o contraste. Um deserto natural leva milênios para se formar e, no fim, é um ecossistema estável, adaptado. Já a desertificação é o contrário. É um processo rápido, coisa de décadas, e é causada por nós. O resultado não é um novo ecossistema, é um colapso ambiental, é a perda de solo fértil. Com esse conceito bem claro, vamos agora aplicar isso a uma região específica do nosso país, para ver como isso acontece na prática: o Nordeste brasileiro. Então, aqui está o ponto crucial de toda a discussão. O Brasil não tem desertos formados por aquelas forças naturais que a gente viu. Nenhum. Mas a região semiárida, principalmente no Nordeste, é uma das áreas mais vulneráveis do planeta a esse processo de degradação que acabamos de definir. E isso não é uma ameaça para o futuro, não. Já está acontecendo. Esta tabela mostra o que os especialistas chamam de núcleos de desertificação. São áreas como Seridó, Gilboés, Irassuba e Cabrobó. Lá, a combinação do clima que já é semiárido com o desmatamento da caatinga, práticas de agricultura que não são sustentáveis e secas cada vez mais longas, está criando um cenário de verdadeiro colapso. Certo. A gente analisou as forças da natureza, definiu qual é a ameaça de verdade e viu onde ela já está agindo no Brasil.
Chegou a hora, então, de voltar para a nossa pergunta inicial e dar o veredito final. Depois de tudo isso que a gente viu, qual é a resposta? O Brasil pode, de fato, se transformar em um deserto? A resposta curta e direta, se a gente estiver pensando num deserto natural como o Saara, é não. Mas isso é um mais que muda absolutamente tudo. Sim. Sim, partes do Nordeste estão se tornando áreas degradadas, áridas e totalmente improdutivas por causa da desertificação. O resultado prático para quem vive lá é devastador. Perda de solo para plantar, aumento da pobreza, pessoas sendo forçadas a migrar e o colapso do ambiente local. Pode não ser um deserto natural, mas acaba virando um deserto de oportunidades. A boa notícia é que, por ser um problema causado pela ação humana, a solução também está nas nossas mãos. As saídas existem e são conhecidas. Reflorestar a caatinga, usar o solo de um jeito mais inteligente, implementar tecnologias sociais como as cisternas e, o que é fundamental, criar políticas para combater a pobreza rural, que muitas vezes é o que leva à degradação. Isso nos leva a esta reflexão final. A verdadeira questão não é se a geografia vai nos impor um deserto. A questão é se as nossas escolhas, as políticas públicas e as nossas práticas de hoje vão permitir que a gente perca, para sempre, alguns dos solos e ecossistemas mais frágeis do Brasil. A resposta, felizmente, ainda depende de nós.